Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo essa noite. Eu tive um sonho no qual eu ouvia a voz do Senhor. E nesse sonho, a voz do Senhor era muito clara. Como diz a palavra de Deus, é inexplicável como é a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. No sonho, eu ouvia como se fosse a voz de muitos trovões, quando Deus falava. E ao mesmo tempo que Deus falava nesse sonho, quando Ele falava, era como se acontecesse um terremoto. E eu ouvia claramente o que Deus estava falando. E pela manhã, quando eu fui procurar as palavras que Deus falava no sonho, eu pude ver que a palavra se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha que forte quando Deus ele fala isso. Imagina você ouvir isso através de um sonho na realidade que parecia mais uma visão. E naquele sonho eu fiquei muito impactada, porque ouvia-se a voz do Senhor, uma voz estrondosa, como se fosse um trovão, e ao mesmo tempo, quando ele falava, acontecia um terremoto na terra, e todas as pessoas da terra ouviam a voz do Senhor falando isso, falando essas palavras. E eu vim trazer esse sonho no qual eu tive, que eu creio que é Deus falando algo através disso. Eu vim trazer cada palavra que foi dita nesses versículos e o significado bíblico de cada um deles, para que a gente possa entender a fundo o quão tremendo é o significado de cada um deles. A prostituição na Bíblia significa ter relações sexuais fora do casamento, normalmente por dinheiro, né? Outra forma de prostituição em rituais pagãos ou prostituição cultural. É um pecado que tem muitas consequências negativas. O segundo, que é a impureza, é tudo aquilo que contamina a pessoa. É uma sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpada da impureza, porque ela causa grandes problemas na vida espiritual. A lascívia é uma tendência para a sexualidade e os prazeres sexuais, ou seja, um desejo sexual desenfreado, incontrolável, fora do normal. A idolatria, ela diz respeito à adoração de ídolos, numa prática que se opõe à adoração de um Deus, e ainda à prática da adoração a outros deuses, que não seja o Senhor verdadeiro, né? O Deus verdadeiro. A feitiçaria é uma prática proibida que envolve o uso de magia para prever o futuro ou controlar pessoas e acontecimentos. É considerado uma forma de ocultismo. Inimizades é estar em conflito ou em oposição contra outra pessoa, desejando seu mal. Inimigos que lutam um contra o outro. Porfias significa discussão, briga, contenda, desavença, insistência. É uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer. Ciúmes
sentimento perigoso que pode levar a ações precipitadas e a pecados. Iras é um sentimento que pode levar à contenda e ao mal. Pode ser vencida através da oração, do estudo bíblico e na confiança no Espírito Santo de Deus. As discórdias é um pecado da carne que se manifesta como um espírito faccioso, que se divide e enfraquece a grupos. Dissensões é importante para evitar conflitos e manter a paz. Facções são grupos de pessoas que escolhem o mesmo modo de viver, causando divisão. Nós podemos considerar as facções como seitas, como fariseus, como grupos individuais. Inveja é um sentimento destrutivo, maléfico e mesquinho, e infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Bebedices é a condição de estar embriagado, é considerado uma enfermidade. A Bíblia considera o consumo de bebidas inebriantes como vinho ou outras bebidas alcoólicas, né? A Bíblia abomina. Glutonarias é o ato de comer ou beber em excesso. Essa palavra vem do francês glutonnerie e significa gula, voracidade, no caso, e apetite exagerado. Então, tudo isso é o que diz a palavra de Deus. São coisas, né, que Deus abomina, e que diz a palavra de Deus que todas essas coisas e coisas que são semelhantes a esses exemplos são coisas que Deus informa que não herdarão o reino de Deus. Então eu creio que através dessa palavra Deus esteja querendo dizer que é chegado o reino dos céus. Deus está às portas. Não há mais tempo a se perder. Não há mais tempo a esperar o que vai acontecer. Nós temos que permanecer. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Temos que permanecer. Quem está na presença do Senhor, que permaneça na presença do Senhor. Não há mais tempo de voltar no mundo. Não há mais tempo de ir aproveitar a vida e voltar para a casa do Senhor. Não há mais tempo. Também quem não está nos caminhos do Senhor, que se volte para os caminhos do Senhor, que tenha consciência que o mundo está se encaminhando para o fim. Nós vemos que a palavra de Deus vem se cumprindo a cada dia na vida das pessoas, né? Tem muitas pessoas que falam, eu ouço há muito tempo que Jesus vai voltar, mas a realidade, a verdade é que Jesus volta todos os dias para alguém. Todos os dias, a cada um segundo, uma pessoa morre, né? E nós não sabemos qual vai ser o nosso dia, qual vai ser a nossa hora. Então, hoje, Deus está falando, se conserte, tenha um conserto com Deus, se arrependa em espírito e em verdade, se volte para os caminhos do Senhor, para que você venha ter a sua salvação, para que você venha ter a sua vida eterna com Deus, né? Então, reveja os seus conceitos, analise através dessa palavra, reflita nessa palavra, Gálatas 5, a partir do versículo 19, né? Quais são as obras da carne? Reflita o que está no seu meio, o que não está. Reveja a sua vida, peça perdão ao Senhor, fala, Senhor, eu não quero viver nas obras da carne, mas eu quero viver a obra do Espírito, a obra do Espírito Santo. Me ensina a ser como o Senhor quer que eu seja, para que eu obtenha a minha salvação, para que eu venha permanecer firme na Tua presença, Te buscando, Te louvando, Te engrandecendo. Não olhe para os homens, não olhe para as circunstâncias. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Não existe ninguém perfeito na face da terra e nunca vai existir. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser sim pecadores, né? Nós só vamos ser perfeitos quando nós formos para a glória, quando nós formos morar com Jesus, né? Então que hoje nós possamos refletir através dessa palavra e possamos nos analisar, né? Porque a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Todos nós vamos prestar conta perante o tribunal de Deus. Então não adianta a gente apontar A ou B, ou querer dizer, vou sair da igreja, vou sair dos caminhos do Senhor por causa de fulano, de ciclano. Não dá mais tempo disso. A gente não tem mais tempo para picuinha, sabe? E quando nós estivermos diante de Deus, cada um vai dar conta de si.
né? E não adianta chegar diante do tribunal de Deus e Deus perguntar para você o que você fez com o seu propósito que eu entreguei nas tuas mãos. E você vai dizer o quê? Ah, eu joguei o meu propósito fora por causa de uma pessoa? Por causa de fulano, de ciclano? Não. Cumpra a sua missão. Nós viemos aqui na Terra para agradar a Deus e não para agradar pessoas. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E o nosso propósito é agradar o Senhor, é obedecê-lo enquanto nós estivermos aqui, para que assim, no fim, a gente receba a coroa da vida eterna, que é a nossa salvação. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter edificado a sua vida, porque verdadeiramente eu fiquei impactada com quão temível é a voz do Senhor. E nós temos que ter temor sim, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro, não existe outro além dele. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.